Senhor Jesus. Amém. Segunda vez por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu pedi que, por gentileza, os irmãos abram nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quantos irmãos se localizam no texto, eu quero agradecer esta noite ao pastor dessa igreja, que teve concedido a oportunidade de estar aqui. Estamos anabolando agora, nossa vida. Deus fez o convite para estar aqui, a toda a igreja, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos encontrar, né? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você diz amém. Amém. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estamos, se não me falha a memória, no penúltimo dia dessa campanha. Estamos no penúltimo dia desta campanha, que tem por título O Meu Milagre no Altar. E quando nós refletimos sobre este tema escolhido, eu acredito que foi dado exclusivamente por Deus, nós vamos entender que este tema ele nos traz acerca de uma resposta, pois vai dizer que o meu milagre está no altar. E o que eu entendi sobre isso? Eu entendi que tudo aquilo que nós entregamos no altar, tudo aquilo que nós depositamos no altar do Senhor, ele tem a capacidade de gerar um milagre, ele tem a capacidade de gerar aquilo que eu não posso gerar, aquilo que você não pode gerar, aquilo que eu não posso fazer e também aquilo que você também não pode fazer. Quer dizer que aquilo que você deposita no altar do Senhor, aquilo que você entrega no altar do Senhor, tem a capacidade de fazer e efetuar aquilo que você não consegue. Nós vamos ver que Ana, ela entregou ao Senhor antes mesmo do Senhor dar a ela. Ela entregou, ela fez um voto ao Senhor, e aquele voto foi capaz de fazer com que ela gerasse aquilo que ela não conseguia gerar. A Bíblia vai nos dizer que Ana era estéril porque Deus tinha tirado dela o direito de gerar. E a Bíblia vai nos dizer que Ana fez um voto com o Senhor, e através deste voto o Senhor abriu a madre de Ana, para que Ana pudesse gerar filhos. Então quer dizer que aquilo que Ana depositou no altar, aquilo que Ana entregou ao Senhor, teve a capacidade de gerar aquilo que ela não conseguia gerar por conta própria. Teve a capacidade de fazer com que ela pudesse viver aquilo que ela tanto almejava, porém ela não conseguia por conta própria. Eu já quero dizer algo para a sua vida, ao teu coração, para a sua alma nesta noite. Talvez você chegou aqui e você tenha entregado algo no altar do Senhor. Você chegou aqui e você tem colocado o seu sacrifício perante o altar do Senhor. E o Senhor manda te dizer nesta noite que aquilo que você entrega a Ele, aquilo que você deposita no altar dele, aquilo que você coloca diante do Senhor, tem a capacidade de gerar aquilo que você não pode gerar, tem a capacidade de fazer aquilo que você não pode fazer. Então nesta noite, se
você tem algo impossível, se você tem algo que Deus ele precisa de realizar na sua vida, que você não consegue fazer, que você não consegue efetuar, coloque o seu sacrifício diante do altar do Senhor, porque eu tenho certeza que tem resposta para a sua alma. O que Ana depositou no altar teve a capacidade de gerar o seu milagre, teve a capacidade de gerar aquilo que ela precisava. Então nós temos que ter a plena convicção que aquilo que nós depositamos no altar do Senhor tem a capacidade de gerar o impossível. Glória a Deus. Porém, quando nós falamos de altar, nós estamos falando de algo que servia para a adoração a Deus, para a prestação de culto ao Senhor. Ou seja, quando o sacerdote ia até o altar sacrificar, ele sacrificava a Deus pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e também oferecia a Deus ofertas pacíficas de adoração. E o que eu quero dizer com isso é que o altar ele tem símbolo de adoração, de entrega, de culto ao Senhor. Então, quando nós falamos de altar, nós logo também lembramos de sacrifício, porque altar é o lugar onde o sacrifício era colocado para a adoração a Deus. E eu entendo que o sacrifício não é só você entregar, o sacrifício não é só você colocar no altar, o sacrifício muitas vezes não é só você vir à igreja, o sacrifício não é só você renunciar à sua casa ou renunciar aos seus afazeres para estar aqui. O sacrifício também está em refletirmos de como o sacrifício está sendo entregue. Por que, Cristian? Porque não adianta nada você preparar o melhor, mas você sacrificar da forma errada. Se você for ver o livro de Levíticos, nós vamos ver que Deus ele vai entregar padrões da forma correta de entregar o sacrifício a Ele, de entregar o sacrifício no altar dele. E até mesmo antes da lei, no período patriarcal, aonde os patriarcas ofereciam sacrifícios a Deus, eles tinham a maneira certa, a maneira correta de prestar esse culto, de prestar esse sacrifício ao Senhor. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira. Nós vamos ver que o profeta Elias, quando ele estava desafiando aqueles profetas de Baal e os profetas de Azer, a Bíblia diz que antes de Elias sacrificar o Senhor, antes de Elias colocar no altar o sacrifício, antes ele preparou o altar, ele construiu o altar, ele limpou o altar, depois ele colocou o sacrifício ao Senhor, depois ele prestou adoração, depois ele prestou culto, depois ele orou. Então o que nós devemos se atentar não é só em sacrificar, mas como o sacrifício está sendo entregue. Aleluia, Jesus. Porque nós vamos ver na Bíblia muitas pessoas sacrificando, porém tendo um resultado ao contrário do que esperava. Nós vamos ver Saul no livro de 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8. A Bíblia diz que Saul recebeu a ordem de Samuel que era para esperar 7 dias, porque ele viria e sacrificaria ao Senhor para que o povo de Israel fosse à guerra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Saul, ele simplesmente ali atordoado com o que estava acontecendo, preocupado porque os filisteus estavam vindo à guerra. A Bíblia diz que Saul olhou para os seus soldados e diz: olha, traga para mim o cordeiro, porque eu vou sacrificar. A ordem que tinha sido dada a Saul era espera. A ordem que tinha dado a Saul era fica calmo e espere o tempo. Mas Saul queria resolver as coisas da sua forma e da sua maneira. A Bíblia diz que Saul pegou o cordeiro e sacrificou ao Senhor. Ele prestou culto ao Senhor. Só que a Bíblia diz que agora Samuel chega até Saul e diz: por que você fez isso? Você desobedeceu a ordem do Senhor e agora o Senhor rejeita o seu reinado, porque o Senhor já preparou alguém para sentar no teu trono, e esse alguém é segundo o coração dele. Então perceba que Saul, ele resolveu
prestar culto ao Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Perceba que nós temos a sensibilidade daquilo que agrada ou desagrada a Deus. E nós podemos escolher se nós vamos agradar ao Senhor ou se nós vamos desagradá-lo. E a pergunta que não quer calar para mim e para você: como você tem entregado o seu sacrifício? Meu Deus. Qual é o propósito da tua entrega? O porquê que você está aqui nesta noite? Por que você sentou nessa cadeira? Por que você veio sacrificar ao Senhor? Porque a Bíblia diz que Caim e Abel, eles foram sacrificar ao Senhor, foram prestar culto ao Senhor. Aleluia. Abel era pastor, Caim lavrador da terra. Aleluia. Abel veio com o melhor ao Senhor. Ele resolveu, Abel colocou no seu coração: eu vou entregar o meu melhor. Eu vou pegar o melhor, o primogênito das minhas ovelhas, e vou entregar ao Senhor. Caim, por si, pegou aquilo que era o pior da terra e foi levar ao Senhor. Ele resolveu: eu vou levar isso ao Senhor. Só que quando chega diante do altar, a Bíblia diz que o Senhor, ele se atentou para o sacrifício de Abel, porém ele não se atentou para o sacrifício de Caim. Você entende uma coisa? Que nós temos a sensibilidade de como agradar a Deus, de como fazer aquilo que Deus ele ordena, ou aquilo que vai agradar ao Senhor. Mas a escolha é minha e a escolha também é sua. Porque a Bíblia vai nos dizer também que Daniel, quando chegou na terra da Babilônia, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, Deus não enviou anjo, Deus não enviou arcanjo, Deus não tratou no céu para dizer: Daniel, não se contamina, Daniel, não coma, Daniel, não faça isso. Não, ele teve a sensibilidade que aquilo iria desagradar o Senhor. Então ele disse: eu não me contamino com os manjares. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a luta que você está vivendo. Talvez dentro da tua casa esteja tudo revirado, mas o Senhor está dizendo: oh glória a Deus, a decisão de permanecer ou de desistir é sua, a decisão de permanecer ou parar é sua. Mas eu tenho uma palavra de Deus: aquele que decide permanecer, aquele que decide permanecer de pé e continuar caminhando, esse é honrado por Deus. Ele não cobra a sua. E eu te provo que aquele que não desiste, que aquele que não para é honrado. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estava diante do rei, e o mandado era: aquele que não se dobrar, aquele que não se curvar, irá ser jogado dentro de uma fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram no coração: nós não vamos negar, nós não vamos nos curvar. E a Bíblia diz que sim, eles foram jogados na fornalha. Mas a Bíblia vai nos dizer, que quando eles foram jogados na fornalha, o quarto homem desceu para livrá-los. O Senhor está dizendo nesta noite: pode até te jogar na fornalha, você pode até te passar em período, mas a tua fidelidade vai fazer o céu se abrir. E só tem que levantar a mão, pelo amor de Deus. Eu senti a graça do Espírito. E o Senhor está dizendo para crentes aqui: por causa da tua fidelidade na oração, o quarto homem desceu na tua casa. Por causa da tua fidelidade, o quarto homem desceu. A decisão de agradar a Deus é sua. A decisão de agradar a Deus é minha. A decisão de não me contaminar é sua, é minha. Mas aqueles que são os fiéis, eu dará a vida. Glória. A decisão de agradar a Deus, ela é minha e ela é sua. E se você veio entregar o seu melhor, entregue nessa noite.
Porque o teu sacrifício, ele vai gerar milagre. Permaneça fiel, porque o teu sacrifício vai gerar milagre. Agora, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que existe algo que se torna mais importante que o sacrifício. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O Senhor vai dizer, através de Samuel, algo que me chama muita atenção. Deus manda Saul exterminar um povo que havia perseguido o povo de Israel no deserto. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou Saul exterminar os amalequitas. Só que a Bíblia diz que Saul, ele poupou o rei, e ele também poupou algumas ovelhas, cabras, alguns gados. Quando Samuel chegou, a desculpa de Saul foi: nós separamos tudo isso aqui para sacrificarmos ao Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. E aí Samuel vai dizer aquela frase que é bem conhecida: será que Deus tem tanto prazer no sacrifício do que no obedecer? Aí ele fala: melhor é o obedecer do que o sacrificar. Aleluia! Então eu percebo que quando entregamos obediência diante do altar do Senhor, é isso que chama a atenção do Pai. Não adianta queremos entregar gordura, não adianta queremos entregar sacrifício. Eu estou cansado, mas eu vou. Mas quando a gente é para obedecer, nós não obedecemos. E Deus, ele está dizendo para mim e para você: é melhor obedecer do que o sacrificar. O que adianta você querer buscar uma palavra de Deus? Todos os cultos você está aqui, mas todas as vezes que Deus quer te direcionar na palavra, você vira as costas e faz o que você bem entende. O que adianta todas as vezes você procurar o seu pastor e dizer: pastor, me ajuda. O pastor te direciona, mas não é aquilo que você queria ouvir. Você pega, vira as costas e faz o que você bem entende. O que adianta você procurar sempre de Deus? Deus me ajuda, me direciona, abre a porta. Mas quando Deus quer te direcionar para o caminho do milagre, você vira as costas. O povo de Israel era um povo escolhido, chamado, separado por Deus. Só que no meio do deserto, todas as vezes que Deus queria direcioná-los para a terra prometida, eles murmuravam, eles viravam as costas, eles idolatravam outros deuses. E nós somos assim, dessa forma. Deus, ele nos arranca do Egito, da opressão do mal, do pecado, nos faz andar assim pelo deserto, só que nos sustenta no deserto. Não deixa faltar água, não deixa faltar pão, não deixa faltar vestimento, não deixa passar frio, nem fome, nem nada. Só que todas as vezes que Deus quer nos direcionar, nós viramos as costas para Ele. Todas as vezes que Deus quer falar conosco, todas as vezes que Deus quer nos corrigir, nós viramos as costas para Ele. Mas deixa como? Você pensa que Deus, ele não te corrige através do seu pastor, do seu líder, de obreiros? Deus corrige. Só que pela nossa arrogância e prepotência, nós viramos as costas para os ensinamentos que Deus, ele tem nos ordenado. Passamos a ser pessoas obstinadas de coração, teimosas. Passamos a ser pessoas amantes dos nossos próprios egos, amantes de nós mesmos. Só nós que damos os certos, só nós que fazemos e só nós sabemos o caminho. Só que nesta noite Deus me trouxe aqui para nos despertar. E eu preciso de ser despertado. Se você precisa de ser despertado, está cansado de ficar rodeando no deserto, está cansado de sofrer no deserto, então escute essa palavra. A obediência, ela gera o teu milagre. Quando você coloca a obediência no altar, e eu coloco a obediência como sacrifício, porque obedecer é um sacrifício. Filipenses vai
nos trazer isso de uma forma muito linda. Porque ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Isso aqui é glorioso. E qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Obediência. Obediência. Obediência a quem? Ao Pai. Jesus, ele sempre dizia algo que me chama a atenção: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Isso que é glorioso. Jesus, ele não vim fazer a minha vontade. Eu não vim fazer a vontade do homem, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu caminhe para a cruz, que eu morra na cruz. Essa é a vontade do meu Pai, que eu beba o cálice, que eu sofra, que eu seja chicoteado, humilhado, mas eu permaneço como um servo obediente. Aleluia, meu Deus! Glória! Ele vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Que coisa magnífica, irmão. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que? Ele aniquilou-se a si mesmo. Quem reinava nele não era a sua própria vontade, mas era a vontade de Deus. Que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não prevaleça a minha vontade, Senhor, mas que prevaleça a tua vontade. Se para prevalecer a tua vontade, Senhor, eu tenho que me despir de mim mesmo, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me humilhar, eu vou fazer isso, mas que prevaleça a tua vontade. E isso é algo glorioso, porque através disso nós entendemos qual é o verdadeiro caráter de Cristo. Porque nós estamos aqui na casa do Senhor, e a igreja, ela não é só um templo para que você venha adorar, para que você venha buscar o que você precisa, não. A igreja, ela te ajuda a formar Cristo em você. Quando uma pessoa ela sai do mundo, quando uma pessoa sai do pecado, a primeira coisa que nós falamos para ela: se firma na igreja. Por quê? Porque lá vai ter alguém para te instruir, lá vai ter alguém para te ajudar, lá vai ter alguém para orar com você, lá vai ter um grupo de jovens que você pode entrar lá, e aí os jovens vão te ajudar. Por quê? Porque os jovens, as pessoas que estão lá, vão ajudar a formar Cristo em você. Por isso que Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele está dizendo: deixe com que Cristo seja formado em vocês. Porque quando Cristo for formado em vocês, aí já não reina mais a vontade de vocês, mas agora reina a vontade do Pai. Você sabe por que muitas vezes nós sofremos? Sabe por quê? Porque não tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque esse negócio aqui de aniquilar a nós mesmos, esse negócio de ser como servo, já não cabe mais em nós. Negócio de ser servo, eu não quero ser servo, eu não quero me despir de mim mesmo, não, jamais. O que tem que reinar é o que eu quero, é o que eu sei. Eu não quero mais ser servo. O servo é aquele que não está sabendo de nada, é aquele que só serve. O Senhor manda, ele vai lá e faz. O Senhor pede, ele vai lá e faz. Eu li um livro esses dias. Esse livro falava sobre os servos, os escravos do último porão. E esse autor, ele assemelha essa expressão servo na Bíblia com os escravos do último porão. O que eram os escravos do último porão? Nos navios romanos havia os últimos porões, e lá ficavam os escravos remando
para fazer com que o navio saísse do lugar. E eles ali remavam até a morte. Aqueles navios, existiam governadores, pessoas importantes em cima dele. Eles só queriam chegar ao seu destino. Eles não queriam saber quem estava lá embaixo. Para eles pouco importava. Só que aqueles escravos continuavam remando até a morte. Ainda sem sequer alguém descer lá embaixo e falar assim: ó, obrigado, porque vocês nos ajudaram a chegar no nosso destino. Eles continuavam remando. É esse sentimento que teve em Cristo. Aleluia. Você vê um tanto de pessoa que zomba de Jesus. Você vê um tanto de pessoas que dizem que o que nós acreditamos é simplesmente balela, fantasia da nossa mente. Só que mesmo assim, mesmo Cristo sabendo que não iria agradecê-lo, que não iria dizer: Jesus, obrigado por morrer por mim, meu Deus, ele continuou lá na cruz, remando. Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo, meu irmão. Que ainda que ninguém te deu uma coroa nesta terra, aleluia, ainda que ninguém te deu uma coroa nessa terra, em 1 Pedro vai nos dizer que Ele tem algo reservado para nós. Só que o que Ele tem reservado para mim e para você é incorruptível, é incontaminável. E Ele vai dizer: lá está reservado, não é no banco, não é simplesmente no cofre, não, está reservado nos céus. E haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Seja servo. Aleluia, Jesus. No século 21, na época que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de servos. Já tem muitas estrelas, já tem muitas pessoas querendo subir no altar para aparecer. O Senhor Jesus está precisando de servo obediente. Oh, aleluia. Já tem muita pessoa querendo se aparecer, querendo ser mais do que a outra, querendo pisar. Oh, glória. Já tem muitas pessoas dizendo que elas são, que elas fazem e acontece. O Senhor Jesus está precisando de servo. Ainda que ninguém veja, continua remando. Ainda que ninguém veja, continua orando. Ainda que aquele teu filho ingrato olhe para você e diz que você não faz nada por ele, continua orando por ele. Ainda que aquele teu parente que tem raiva de você, que olhe para você e diz que você não vale nada, continua orando, continua remando. Porque a recompensa está guardada no céu para você. E o próprio Jesus vai dar exemplo de servo. Ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, porque a casa pode concorrer, porque o ladrão pode vir roubar. Ele está dizendo: seja servo, ajuntai tesouro no céu. Sabe por quê? Porque para juntar tesouro na terra, todo mundo tem que ver, o pastor tem que ver, o líder tem que ver, todo mundo tem que ver. Só que para juntar tesouro no céu, ainda que o pastor não vê, tem um Pai que está te vendo. Para juntar tesouro na terra, alguém precisa de te ver, para te honrar, para te colocar na cadeira, para dizer: eita, aqui ó. Mas para juntar tesouro no céu, o homem não precisa ver. Aleluia, meu Deus. Ninguém precisa te bater palma. É por isso que hoje tem falta de servo, meu irmão. Sabe por quê? Porque você fazer e ninguém reconhecer é difícil. Pode sair. Você fazer, se dedicar e ninguém aplaudir e falar parabéns é difícil. Mas esse é o fardo que Jesus carregou. Ou você acha que foi fácil Jesus curar a multidão? E a mesma multidão que ele curou é a mesma que estava sendo sucodida, está sendo ali paga pelos fariseus para gritar: solte Barrabás e crucifica Jesus. Meu Deus! Você acha que foi fácil para ele ver os discípulos um por um fugindo, deixando ele sozinho? Você acha que foi fácil para ele dizer para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar? Você acha que foi fácil para Jesus ver os soldados
chicoteando, ele está dizendo: eu estou morrendo por esse. Meu Deus. Aí vem outro, batia, ele: estou morrendo por esse também. Olha aí. Aí vem os fariseus da cruz e fala: ei, você não é o Cristo, o Filho de Deus, então desça daí e nos prove. Aí Jesus está dizendo: eu estou morrendo por esse também. Sabe o que eu faço? Mas Jesus era servo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, obediência. Aleluia. Eu sei que é difícil ser obediente, meu irmão. Eu sei que é difícil ter a obediência. Não foi fácil para Jesus, porque ele mesmo lá no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: por todavia que seja feita a tua vontade. Seja servo. Eu sei que os dias são maus, mas seja servo. E vai dizer em Filipenses que Deus o exaltou, no versículo de número 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A obediência, ela vai te levar à honra. O seu sentimento de servo como o de Jesus vai te levar até a salvação da tua casa. Você já parou para pensar que se essa mensagem, essa palavra de Filipenses capítulo 2 versículo 5 se cumprisse na nossa vida, muitas coisas iriam mudar? Muitas coisas iriam mudar. Sabe por quê? Porque o sentimento de servo de Jesus fazia com que ele amasse a todos. O sentimento de servo de Jesus fazia com que eles não fizessem acepção de pessoas. O sentimento de servo de Jesus fazia ele perdoar, até mesmo o imperdoável. O sentimento de servo de Jesus fez com que ele desse a vida por mim e por você, e nos desse a esperança da vida. Eu tenho uma palavra de Deus, eu já entrego o microfone. Ele está dizendo para mim e para você que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós viemos ser servos. E o Senhor está dizendo: o sentimento de servo vai abrir portas na sua vida. O sentimento de servo vai gerar salvação na tua casa. O sentimento de servo vai arrancar essa depressão que está sobre você. O sentimento de servo vai fazer você viver coisas extraordinárias. O sentimento de servo vai fazer você se aproximar mais de Deus. O sentimento de servo vai fazer você ganhar a tua família. O sentimento de servo vai fazer você ganhar o teu vizinho. O sentimento de servo vai abrir portas dentro de portas para a tua vida. O sentimento de servo vai curar a tua alma. O sentimento de servo vai restaurar o teu casamento. O sentimento de servo vai fazer com que a libertação chegue para o teu filho que está na droga, chegue para o teu marido que também está no mundo do pecado. O sentimento de servo fará você crescer, fará você evoluir, fará você conhecer mais a Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e a palavra do Senhor. Vamos louvar o nome de Jesus? Pai nosso do céu, santo é o teu nome, o teu reino
Pelo amor de Deus, seja servo nessa noite. Seja servo nessa noite, aleluia. Por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continua abençoando o nosso diácono. O me prega, eu falei pra ele que ele pregou na Porta Famosa, onde eu congregava, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, tem isso, tem? E ele ministrou assim sobre a mente cativa. E eu até hoje guardo essa palavra, irmão, porque é algo que o céu nos trata. E eu creio que o céu nos tratou nessa noite, amém? Antes de estar entregando o pastor, eu queria estar apresentando o nosso visitante. Está conosco aqui a nossa missionária Cris, que Deus continua abençoando. Nosso presbítero Roque, seu esposo, que Deus continua abençoando. Nosso diácono Christian, que ministrou, juntamente com a sua esposa Natália, que Deus continua abençoando. Nosso irmão Lango, juntamente com a sua esposa Vitória, que Deus continua abençoando. E nosso irmão Pedro, que Deus continua abençoando, amém? Está conosco ali também o Mateus, que é o esposo da Ingrid, viu? Que Deus continua abençoando em nome de Jesus. E está conosco também a Daiane. É Daiane? Seja bem-vinda, minha linda. Como que a igreja vai cantar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode ser. É só de bola. A presença aqui no trouxe alegria. Cadeira mais palavra, Amado, olha, hoje foi o último dia da nossa tem? Pastor Roque? Pastor, tá só escondidinho aí, né? Barão, vou falar uma coisa pra você, eu não sei se você vai pegar aqui. Porque o povo vai vir com vontade. Pede graça e vem também. O povo tá dando lugar. Semana passada foi no meu irmãozinho ali, né? Com o meu irmão Hugo. Deu lugar, foi forte, primeiro com a senhora, depois com o Hugo. Hoje veio o Diácono Cristian, tudo seus filhos? Todos meus. Rapaz. Não,
As meninas é vocês. E o pastor é o pai. Eita, família de pregador, isso aí, viu? Isso aí, eu fico feliz de ver uma família assim pregando o evangelho. Viu? Deus abençoe todos vocês. Você apresentou Mateus? Tá bom, né? Tem mais ninguém, né? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quinta-feira é o último dia, não, o último dia da campanha foi quinta-feira passada, porém quinta-feira que vem é um agradecimento. Estará ministrando a palavra de Deus aqui a nossa irmã missionária Aldênia. E eu gostaria que os irmãos viessem na quinta-feira, amém? Que hora começa o culto? 7h30, acaba às 21h30 no máximo. Irmãos, vocês souberam que nós estamos em pré-festividade, então nós estamos na maior correria para fazer as coisas. Nós levamos o tapete da igreja para lavar, aquele tapete deu um trabalho para lavar e para secar, irmãos. Está lá já 2 dias lá, mas lá em casa está precisando de um homem lá para levantar ele, porque o meu braço é muito fino, não aguento. Não aguento, tive que chamar um rapaz do depósito lá para ajudar para levantar um pouquinho. O rapaz com o braço desse tamanho também não aguentou, então o negócio é levar todos os irmãos lá em casa para levantar aquele tapete que eles vão tudo. Porque se for eu e o João Pedro, mostra o bracinho, filho. Não dá. Amém, irmãos? Então nós vamos em pré-festividade. Hoje nós fomos fazer a bandeira da igreja. A bandeira da igreja já está pronta, graças a Deus. A bandeira do Brasil e a bandeira do São Paulo, tem uma irmã aqui que já abençoou a igreja com essas bandeiras também. E aí eu quero que as irmãs ensaiam aí como é que vai ser a entrada das irmãs, né? Vai ser dessa. Isso. Isso aqui nós colocamos ontem, viu, missionária? Cadê a missionária? Ficou bonito? Se tiver alguma coisa que não está na cor, a senhora fala, viu? Nós viemos ontem aqui, depois do expediente, saímos aqui 10h30 da noite, com a fome. Uma hora ontem eu não trouxe nada para o pastor comer, irmãos. Uma hora não passou nem na frente da igreja ontem, fiquei aqui sozinho, aqui sofrendo, que sofrimento. Né, Mauro? Então, agora a gente vai, quando acabar o culto aqui, meu filho, a gente vai ver o lugar onde vai pôr as bandeiras. Porque eu acho que eu tenho que pôr as bandeiras aqui, ó. Esse canto aqui. Porque não tem outro lugar para pôr as bandeiras, a igreja é muito grande. Hã? É a mãe desnaturada, né? Minha mãe, a irmã Áurea ali, irmão, para quem fica em pé, mamãe, para todo mundo conhecer. Olha, minha mãe aí, ó. Amém. Não me trouxe café, nem pão com manteiga, nem nada, fiquei aqui com fome. Tá vendo aí, irmãos? Depois eles falam que a nossa mãe é tudo, né? Olha aí, ó. Amém, amados? Então, nós vamos dar prosseguimento aí. A festividade vai ser dia 16, 17, 18, 19. Cheguem cedo para não ficar em pé. E no dia da festividade, os de casa dá lugar para os de fora. O que eu falei? Quem dá lugar para os de fora? De casa. Os de casa, porque a igreja é muito grande. Então, eu acredito que vai ficar muita gente de pé. Amém? Glória a Deus. Mais algum recado? Irmãs, o propósito na sexta, a missionária está falando, não esqueçam, viu? Até sexta, não esqueçam, viu, irmãos? Que vai dar tudo certo. Agora vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Cadê o rapaz que veio com o cantor? Vem cá, cantor. É você. Tá baixando a máscara. Deixa eu arrumar uma coisa. Aleluia. Aquilo que parecia impossível. Vamos aqui em cima, eu quero soltar. Nunca houve noite que pudesse pedir na solução, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a ajudar. A verdade é por de mim, é que eu sou o rio.
terminar a vida, esse a realidade dentro de mim vem crescendo pra terminar a vida, esse aquele que parecia impossível, aquele que parecia não ter saída, aquele que parecia ser minha noite, mas Jesus deu minha noite, sobre nada e estou aqui. Aquele que parecia impossível, aquele que parecia não ter saída, aquele que parecia ser minha morte, mas Jesus deu minha sorte, sobre lá que estou aqui. O menino canta muito, meu Deus do céu. Aleluia. Repitam comigo assim.